Olá! A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 6. Arruma direito essa coluna aí, o que quer que seja que você está fazendo, e vamos prestar atenção aqui nas coisas que o Senhor tem para dizer para nós. Eclesiastes capítulo 6 para mim foi um tanto quanto desafiador. Nós vamos vendo desde o princípio desse livro que Salomão tem uma mensagem a nos passar, né? Que é o fato de que Deus nos dá muitas coisas boas, né? Mas que buscar a verdadeira felicidade é como que correr atrás do vento. Você nunca vai alcançar, né? É uma vaidade, é correr atrás de uma fumaça. Você vê a forma, mas quando você tenta tocar, aquilo se dissipa no ar. Então ele vai mostrando para nós várias coisas que parecem que nos trazem felicidade, mas que na verdade não cumprem o propósito de trazer aquela alegria permanente no nosso coração. E nós conversamos em outros podcasts que o que realmente vai trazer para nós esse preenchimento, essa saciedade na nossa alma é a presença de Deus. O propósito da nossa vida está em viver tudo o que nós fazemos aqui, né? Fazer tudo o que fazemos aqui, viver a nossa vida, mas sempre considerando o Senhor nos nossos caminhos. E inclusive eu disse para vocês que eu ia mencionar Eclesiastes 12, 13 em todos os capítulos e eu falei nisso, né? Porque se você nos acompanha desde o primeiro capítulo, faz sentido, senão eu te explico. O livro de Eclesiastes, muitas vezes, ele mostra para nós as angústias do coração do homem. Uma visão terrena mesmo, né? Em alguns momentos, Deus permite que Salomão expresse vários sentimentos de descontentamento que estão presentes no coração do homem comum, né? E Salomão, nós não podemos esquecer, ele era um homem rico, saudável, com muitas mulheres, com prestígio, com honra, com fama. E mesmo ele tendo todas essas coisas, mesmo ele podendo provar de todas essas coisas, ele ainda assim não encontrava a felicidade a menos que estivesse perto do Senhor, né? Nós temos que nos lembrar, isso foi algo que fiz observação logo nos primeiros capítulos, então eu vou falar de novo, porque eu não sei se você que está aqui ouvindo esse podcast ouviu os primeiros. Salomão, houve um tempo da sua vida em que ele apartou o seu coração do Senhor. A Bíblia nos relata que ele tomou como esposa muitas mulheres de outras culturas e que tinham outros deuses. E a Bíblia fala lá em 1 Reis, que o fato dele entregar o seu coração para essas mulheres, 1 Reis 11, de 1 a 8, se você quiser ler, né, na Bíblia, o fato dele ter se casado com essas mulheres fez com que os deuses delas, né, corrompessem o coração dele. Ele, para agradá-las, né, construiu templos, curvou seu coração diante desses demônios, e isso afastou o coração dele do Senhor. E Eclesiastes capítulo 6 traz para nós um pouco desta angústia humana, né? Dessa sensação de que você pode ter tudo, mas que se você não estiver com Deus, você não tem nada. E Eclesiastes 12, 13, que é a conclusão do livro, Salomão vai dizer: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, ele vai concluir lá na frente que o temor do Senhor é o que é mais importante. Mas nessa jornada que eu e você vamos fazendo com ele ao longo dos capítulos, em que ele vai como num diário, você vai relatando uma coisa que você viveu, que você está sentindo, nós vamos ver ele fazer isso também. E aqui nesse capítulo 6 ele é muito forte, né? No verso, entre os versos 3 e 4, ele vai dizer que é muito melhor um aborto, né, aquele que nem nasce, né, e já morre prematuramente, do que aquele que nasceu e não aproveitou a sua vida. Ele faz umas afirmações muito duras, né, muito difíceis de compreender o ponto de vista dele, porque não estamos nos sapatos dele, né. Então, eu quero ler com você o princípio. Lá o verso 1 fala: vi ainda outro mal debaixo do sol. Então ele vai falar sobre alguma outra coisa que incomoda o coração dele, que pesa bastante sobre a humanidade. Olha o que ele vai dizer. Que mal é esse? Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas e outro as desfruta em seu lugar. Então aqui Salomão está colocando na conta de Deus o fato de que, embora ele nos dê tantas coisas boas, muitas vezes ele não nos permite desfrutar. Vamos lembrar que Salomão ele estava fazendo afirmações desse calibre na perspectiva humana, né? Eu realmente acredito que o Senhor traga para nós
bênçãos financeiras, que o Senhor prospere a obra das nossas mãos, que o Senhor nos dá a graça de termos honra diante dos homens, quando as nossas atitudes são honradas, né? Você se lembra de Provérbios, se você estudou Provérbios comigo, né? O bom nome é melhor do que muita coisa, né? A gente vai ver, inclusive, que no capítulo 7, que fala que o bom nome é melhor do que perfume finíssimo, né? Ou seja, essa honra, estes bens, e essas riquezas, elas são dadas pelo Senhor para nós, para o nosso bel prazer, sim, né? Para que a gente goze uma terra abençoada aqui, quando nós semeamos também, né, meus queridos, aquilo que é bom. Se nós não trabalharmos, não teremos riqueza. Se nós não formos justos e fiéis, não teremos essa honra. E Deus, Ele nos permite situações boas, sim, mas não somente para o nosso bel prazer, e o fim é este. Mas Deus ama quando temos um coração agradecido. Aquilo que Ele nos dá, né? Outra coisa, aquilo que Ele nos dá não é somente para nós, mas é também para o próximo, né? Para estendermos a mão para o nosso próximo, como a gente viu no livro de Provérbios tantas vezes. E Deus, Ele deseja que eu e você, a gente desfrute sim das bênçãos que Ele nos dá, mas obviamente que a gente não se perca nas coisas boas, né? Quantas vezes o nosso coração está tão agradecido de coisas boas que nós esquecemos de pensar que, além de usufruirmos para nós mesmos, o fim disso tudo é dar glória a Deus, né? Se pegarmos as nossas riquezas e usufruirmos ela longe do Senhor, muito provavelmente tomaremos decisões ruins. Eu quero ler com você o verso 7. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Essa é uma perspectiva humana, né? Tudo aquilo que eu ganho é para mim, tudo aquilo que eu gasto é para mim, é para minha boca. Essa é uma visão muito egoísta da vida, né? Casamentos são destruídos quando esposas e esposos pensam dessa maneira, né? Quando pensam somente na sua individualidade, no seu prazer, no seu umbigo. Continuando a leitura do versículo. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Com certeza. Quanto mais eu e você nós pensamos apenas em nós, mais em nós pensaremos. Né? Isso parece repetitivo e sem sentido, ou uma verdade óbvia demais e que não precisa ser dita, mas é necessário. Se eu e você nós não realmente nos apegarmos a Deus, é muito provável que estejamos cada vez mais pensando apenas em nós mesmos, né? No nosso bem-estar, na minha vontade, no que eu quero, no meu projeto de vida, e excluindo fora desse círculo pessoas importantes, como os filhos, como a nossa família, mas principalmente como Deus, né? É muito perigoso colocarmos Deus fora desse círculo. Qual é a minha vontade? Qual é o meu projeto? O que é que eu quero? Querendo ou não, as riquezas, a honra, os bens podem forjar no nosso coração uma má ideia de que nós podemos depender somente da nossa própria força, né? E a palavra de Deus fala para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Se a gente se apoiar nele, a gente vai cair. Verso 11 mostra uma angústia de Salomão. Diz assim: quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. É como se Salomão estivesse cansado de palavras, cansado de conhecimentos, cansado de sabedorias. E deixa eu explicar isso um pouco melhor para ver se você entende o que eu entendo dessa palavra. Somente conhecer e não viver não nos leva a nada. Né? Salomão poderia, por exemplo, se lembrar da advertência de Deus que disse a ele: não tome mulheres dessa terra, porque se você tomar mulheres dessa terra em casamento, elas vão perverter o seu coração. Isso, meus queridos, é apenas conhecimento. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Agora, as ações dele foram totalmente contraditórias. Ele tomou para si 700 mulheres e 300 concubinas, e a gente já conversou sobre isso. Ele desobedeceu a palavra de Deus, ou seja, conhecimento sem ação não leva à bênção, ou à benção, se você quiser fazer uma rima. Não leva à bênção, né? Palavras, quanto mais palavras, mais tolices. Somente palavras não te levam para lugar algum, né? Não tem nenhum proveito, como diz o próprio versículo. E a gente conclui aqui o versículo 12, né, do capítulo assim: na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias da sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra?
Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? E esse versículo 12, do meu ponto de vista, ele é assim, o pináculo, né? Ele é o topo, ele é o ápice da sua sensação de incapacidade de conhecer o que é bom. Longe de Deus, Salomão não sabia o que era bom. É o homem mais sábio da terra, né? Não sabia o que era bom. Né? Nos poucos dias da nossa vida, como é que a gente sabe o que é bom para nós? São as riquezas? É a saúde? São as mulheres? Muitas vezes uma pessoa que está passando por uma doença e está apegado a Deus em oração e se alimentando em fé do Senhor todos os dias, está mais feliz do que uma pessoa que tem o carro do ano, a mulher mais linda e um monte de dinheiro no banco. É disso que Salomão está falando, né? Quem é que sabe o que vai acontecer depois, né, que nós morrermos? Eu posso ensinar as nossas filhas o caminho do Senhor, eu posso semear nelas um bom exemplo de vida, tentando testemunhar que Deus está no meu coração, eu posso trabalhar para deixar bens físicos, financeiros para elas, mas quem sabe o que será feito disso depois que eu não estiver mais aqui? Então, Salomão ele nos traz a seguinte reflexão: nada que nós possamos conquistar com as nossas mãos satisfará a paz interior que nós necessitamos dentro do nosso peito, ou a alegria que nós tanto buscamos, se conjugado a esta busca, ao nosso trabalho, ao nosso esforço, às nossas bênçãos, nós também não estivermos ali vivendo dia a dia a vontade de Deus. A minha oração e a sua oração nesse dia tem que ser: Pai, cumpre a tua vontade em nós. Eu vou trabalhar para ter rendimentos financeiros, eu vou me profissionalizar para ser um bom profissional, eu vou cuidar do meu casamento para ter uma família abençoada, o que mais? Eu vou cuidar dos meus filhos para que eles sejam crianças e adultos morais, éticos, né, que tenham valores cristãos no seu coração. Eu vou fazer várias coisas. Eu vou correr atrás do vento. Né? Eu vou fazer tudo isso que, no fim das contas, é inutilidade, porque eu vou viver e vou morrer e isso vai continuar depois de mim. Mas tudo isso vai ter um propósito eterno e sólido, não porque eu consigo alcançar os objetivos que eu tracei, mas porque eu os tracei diante de Deus e com um propósito eterno. A minha vida e a sua vida, elas só terão realmente satisfação e propósito e durabilidade eterna, se é que você entende o que eu estou querendo dizer, se nós planejarmos e seguirmos o plano que planejamos diante de Deus, pedindo orientação ao Senhor a cada passo. E aí sim, quando gozarmos de um bom nome, de riquezas e de saúde, sentiremos essa alegria que Salomão está dizendo que não há, porque estamos fazendo não somente com esse monte de palavras, mas a nossa ação ela vai estar alinhada à palavra de Deus, que realmente é aquele que preenche tudo em nós de maneira eficiente. E a minha oração nesse dia é para que, em nome de Jesus, se você tem vivido dias em que você está só trabalhando e não tem buscado a presença de Deus em oração ou na palavra, ou se você viveu tempos em que a única preocupação da sua vida era satisfazer a sua alegria, a sua felicidade, os seus sonhos, que você entenda que você está aqui nessa terra para mais do que isso. Deus te ama, tem um propósito na sua vida, e se você quer saber qual é, basta você fazer uma oração sincera. Você pode falar para o Senhor: Pai, eu não sei qual é o meu propósito nessa terra. Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer de mim? Eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar de tudo que o Senhor me deu, mas eu também quero ter propósitos eternos aqui nessa terra. Então fala comigo, Senhor. E o Senhor vai falar, porque Deus sempre fala conosco. Todo coração sincero que se achega diante dele não sai de lá sem uma resposta. E a minha oração é para que você consiga ouvir a voz do Senhor nesse dia. Um grande beijo, Deus te abençoe e nós nos vemos em Eclesiastes capítulo 7.